A paz esteja convosco, queridos irmãos. Vou gravar esse vídeo para contar sobre a experiência que eu tive em sonhos. Mas antes disso eu quero pedir perdão pela qualidade do vídeo. Estou usando uma webcam e estou tentando faz dias, meses gravar isto, mas resolvi fazer aqui no improviso mesmo, amém? Antes de mais nada, eu quero ler em Atos 2, no 16, que ele confirma o que está escrito em Joel 2:28. Em Atos 2:16 está escrito assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Bom, irmãos, eu tive um sonho que... O primeiro sonho que eu tive, estava eu e um outro irmão da igreja. Nós estávamos parados olhando para um terreno que aparentemente ali era um circo, aqui na cidade mesmo, na minha cidade onde eu moro. Estava olhando no local onde se faz sempre monta um parque de diversões, um circo, alguma coisa assim. E eu estava olhando pra lá, estava tendo um circo, não sei se é um circo ou um parque de diversão, mas eu e ele estávamos olhando assim na beira da calçada, na beira do meio fio. E eu sei que de repente nós olhamos para o céu, ouvimos um som, o céu se abriu. E eu olhei para ele e ele olhou para mim e falamos: o arrebatamento. Naquele momento, ele foi transformado. Estava ele, a esposa dele e uma filha dele, que é pequena ainda, e ela, na visão, no sonho, ela estava pequena também. E de repente ele foi transformado e subiu. Os três subiram. E eu não conseguia. Mas assim, foi tão assim, irmãos, que deu tempo de eu fazer uma oração tão rápida. E eu orei assim: Senhor, me perdoa os meus pecados e tal. E aí eu senti eu ser transformado. E eu comecei a eu comecei a voar, né? E assim, esses pecados, irmãos, que estavam me prendendo de ser transformado, pecado besta. Às vezes é reclamação ou ira, essas coisas, esses pecadinhos bobos do dia a dia, sabe, irmãos, que a gente comete. Então eu tive a oportunidade nesse sonho, se vocês observar, outras pessoas também nos sonhos, antes do arrebatamento, elas sabiam que iam ser arrebatadas, né? E eu percebi que ia ser arrebatado, então eu orei rapidamente ali pedindo perdão por esses pecados aí, e eu fui transformado. E aí eu comecei a voar com vestes brancas, e eu voei sobre esse circo, esse parque. E logo do lado assim tinha uma missa da Igreja Católica, e as pessoas estavam todas em pé e um padre na frente, né? E lá era como se fosse uma tenda assim, né? Estavam debaixo de uma tenda, essas barracas de festa. E aí eu olhei, eu vi uma vizinha aqui do lado, né? Uma vizinha minha aqui do lado, num comércio aqui do lado. E eu apontei o dedo pra ela, tava lá. Eu apontei o dedo pra ela, falei: tá vendo? Quem tava certo? Quem tava certo? Eu não te disse? Eu estava errado? Eu estava errado. Aí ela engoliu seco, né? Saliva seca assim. E fez assim, tipo, né? Você estava certo. E aí, irmãos, eu voei dali, eu voei para outra direção. Eu falei: vou lá na casa de um amigo meu. Que esse amigo meu, a gente teve uma pequena discussão a respeito de... Eu discuti com ele sobre imagem, sabe? Até falando de Jesus, e conversando, chega num ponto que eles não aceitam. E eu também falei: ou tudo ou nada. Eu peguei e critiquei ele, sabe? Esse ponto aí. Mas isso aí foi depois de muitas conversas. E aí ele pegou e falou pra mim que não era pra mim ir mais na casa dele, se fosse pra falar disso aí, não era pra mim ir mais na casa dele. Então, depois disso aí, eu não fui mais na casa dele, assim, né? Mas hoje a gente já fez amizade de novo, estamos nos aproximando.
Mas voltando ao sonho, eu fui em direção à casa dele. E eu vi eu voando por cima das árvores. Inclusive, foi muito real, porque o lugar que eu tava voando é a avenida que corta certinho. Eu via certinho, irmãos. Era real mesmo. Era uma visão, só pode. E aí na hora que eu tava vindo, eu falei, eu vou lá na casa dele, agora ele vai ver quem tava certo e, né, se eu tava certo ou errado. Agora ele vai ver quem que tava certo. Aí, irmãos, eu fui. E na hora que eu tava indo, o Senhor deu um puxão de orelha em mim. O Senhor falou, Wender, isso não te compete, vamos. Aí, irmãos, eu voltei e subimos aos céus. E aí encerrou a visão, o sonho. E agora, por esses dias, aconteceu o seguinte. Eu comecei a pesquisar. Eu gosto disso. Inclusive vocês vêem no meu canal um outro vídeo sobre o anticristo e tal. Eu gosto de estudar isso. E eu tava vendo, irmãos, um testemunho, né, de um rapaz que teve uma visão de uma estrela, de um cometa caindo. E lá o Senhor disse para ele que os homens acharão que é uma estrela, mas na verdade é um cometa. E assim, existem várias visões falando de asteroide caindo na Terra. Mas eu quero levar vocês ao livro de Apocalipse 8. Deixa eu achar aqui. No Apocalipse 8, se você verificar, fala que caiu uma grande rocha, né, uma grande estrela ardendo. E vai, tipo assim, vai... Lá em Apocalipse 10, né, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes, e o nome dela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. Irmãos, o que tem de gente sonhando, tendo visão, com um asteroide caindo no mar, com tsunami. Se você analisar, se cair um cometa, um asteroide no oceano, o tsunami, a altura que vai vir essa onda, ela vai poluir realmente praticamente muito a água doce. Talvez essa quantidade aí de água doce que desemboca dos rios, que desemboca no oceano, essa onda vai poluir muitas águas. E as águas vão ficar salgadas, e a Bíblia fala amargas, né? Então tem muita lógica, sabe? Mas eu tava dormindo e eu sonhei dormindo. Eu estava olhando para o céu de noite, acho que era de noite sim, e eu vi um cometa vindo para a Terra. Irmãos, na hora que eu vi aquele cometa vindo da Terra, eu vi os homens lançarem bombas nucleares nele. E ali, em vez de conter ou segurar, ele dividiu ali em alguns pedaços. E aquilo ali estava alcançando a Terra. Aí eu lembro daquela música da Damares, Apocalipse, vocês já ouviram ela? Que os homens vão tentar destruir, né? Destruir a camada de ozônio com as bombas nucleares. Enfim, eu acho que aquela canção ela foi inspirada. Se você analisar, estudar ela tem uma linha lógica. Ela tem uma linha lógica cronológica ali. Então eles tentaram fazer isso, irmãos. E na hora que aquele negócio, que aquelas pedras, que aquele cometa ia atingir a Terra, eu ser atraído, como se um imã me puxasse, sabe? Puxasse a minha alma, assim, puxasse, e eu desgarrando do corpo, alguma coisa assim. Mas eu me senti sendo puxado. Irmãos, naquele momento eu soube que era o arrebatamento, e eu senti o meu corpo sendo transformado, igual ao do outro sonho. Meu corpo foi transformado, eu vi as vestes brancas. E aqui dali eu senti tanta glória, tanta glória, tanta glória, como a gente sente de vez em quando a gente está reunido, sabe? Na igreja, em oração, ou no monte, em algum lugar que a gente se reúne. Eu senti aquela glória imensa. E eu falo que se fosse um sonho eu não ia sentir aquilo ali, que foi tão real, sabe? Então eu fui arrebatado e eu vi eu subindo, e vi algumas pessoas ficando na terra e olhando, né, aquilo lá atingir a terra. Então eu subi, e aí o sonho encerra nisso daí, mais ou menos, certo?
eu quero dizer a vocês que algo estranho está para acontecer, né? A Bíblia fala que vai cair um cometa na Terra. A questão não é se, a questão é quando, né? E tudo indica que seja por muito breve, irmãos. Eu não sei se vocês repararam, mas o ano de 2017 é um ano muito profético. Seja porque a Mateus 24, a parábola da figueira, ela em 2017 completa 70 anos que a figueira brotou. Israel ficou 70 anos em cativeiro. O número 7, 70, né? Você vê Israel 70 é muito usado o número 70 quando se trata com Israel, né? No século XII, um rabino judeu ortodoxo deu uma profecia que depois que Jerusalém fosse tomada por um poder gentil, haveria então 10 jubileus, e em 1517 Jerusalém foi tomada por um poder gentil, e se você contar 10 jubileus, que são 500 anos, vai dar em 2017. Também em 1517, nós protestantes sabemos que foi o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta lá da igreja. E então, irmãos, vai completar também 500 anos em 2017. 50 Pentecoste, 500 será Pentecoste vezes 10, Pentecoste 10 vezes mais forte, ou seja, um grande avivamento, porque com certeza o Senhor vai mandar um grande avivamento antes do arrebatamento da noiva, certo? Então existem muitas profecias, irmãos. São 7 eras, essas eras já estão... ao final de todas as eras são apostasia, e nós vivemos apostasia na igreja, né? Se a gente for começar a estudar escatologicamente, estamos entrando num período de 7.000 anos, que é o período do descanso, ou seja, o milênio, né? Estamos prestes a qualquer momento, depois da boda, depois do arrebatamento, vai ter um período de 7 anos, e aí assim o milênio, né? Então o milênio é o que? É 1000 anos, que seria referente ao 7º dia da criação, certo? Deus trabalhou 6 dias e o 7º ele descansou. Depois Deus começou a trabalhar de novo. Se você analisar de Adão até Abraão, mais ou menos 2000 anos, e de Abraão até Jesus Cristo, mais ou menos 2000 anos, e de Jesus até agora, para completar mais ou menos 2000 anos, certo? Então são muitas coisas, e eu estou deixando aqui, né, registrado esses 2 sonhos que eu tive, e que o Senhor confirme em nossos corações que algo está para acontecer. Algo realmente está para acontecer. Fiquemos atentos. Eu sempre digo que é necessário arrependimento, santidade e sangue de Jesus para sermos salvos. Porque quando nós temos isso, o Espírito Santo ele está presente também. Quando nós temos o sangue de Jesus em nossa vida, o Espírito Santo está. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos conduz, que nos guia. Em Levíticos fala que a gente faz uma alusão, né? Como que eu vou dizer para vocês? É uma menciona que o Espírito Santo ele nos prepara como uma oferta, né? Ele vai preparar no dia do arrebatamento, no dia do Senhor. Nós vamos ser separados, vamos ser preparados, ofertados, né? Como uma oferta sem mácula, né? Limpa, perfeita ao Senhor. E é o Espírito Santo que nos conduz a isso. Então, irmãos, abandone toda idolatria, pecado, mentira. Vamos procurar ser santos e crer somente na Trindade, Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e mais nada e ninguém, irmãos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vivemos num período de preocupar com a nossa salvação e não com a nossa conta bancária. Amém.